Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jonathan de Língua Portuguesa, tudo certinho? Hoje nós vamos falar sobre o gênero notícia. E aí, você já parou para pensar como nós somos influenciados por notícia a todo momento? Todo o nosso dia é cercado por notícias, por mais que você não perceba. E no nosso mundo cada vez mais globalizado, rápido, tecnológico, a notícia está ali, está pertinho. Pega o seu celular aí para você ver que mesmo que você não queira, a notícia está presente nas redes sociais, nos aplicativos, nos canais com transmissões ao vivo, por exemplo, a gente tem notícia a todo momento. Mas professor, como que eu relaciono notícia com língua portuguesa? Tem tudo a ver. A língua portuguesa vai se ocupar de estudar a estrutura para que a gente possa perceber como é que aquele gênero, ou seja, aquele texto, ele se apresenta. Os textos estão por aí, o tempo todo. Se você parar para pensar, tudo na nossa vida é texto. Texto a gente não escreve só na escola. Está no nosso dia a dia, está no cardápio da pizzaria, está na conversa do WhatsApp, está até mesmo num jogo online que você vai ter, enfim. A gente tem texto e língua portuguesa em todo lugar. Mas hoje eu escolhi falar com você sobre notícia. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero. Nós temos aí como objetivo da nossa aula hoje compreender a estrutura do gênero notícia, perceber o que é um fato, o que é uma opinião e também discutir sobre as fake news, que é um assunto bem atual, que a gente está vendo a todo momento. Nós vamos entender qual a relação que elas têm com a notícia. Na verdade, elas são notícias. Mas aí a gente vai perceber até que ponto elas podem nos fazer mal, nos confundir, criar uma opinião muito diferente daquilo que é próximo da verdade. Beleza? Vamos lá? Acompanhe comigo então, que nós vamos falar um pouco a respeito da estrutura da notícia. Primeiro, eu quero que você guarde aí na sua mente o seguinte: notícia é um texto não literário, ou seja, a notícia não trabalha com a fantasia, não trabalha com a ficção. Ela pode até, em algum momento, falar sobre algo ficcional. Por exemplo, falar sobre um filme, falar sobre uma peça de teatro que trabalha sobre ficção, mas a ideia principal da notícia é trabalhar com fatos reais, com a linguagem denotativa. Esse é o principal foco da notícia. Então, atenção, separa aí. Notícia é texto não literário, beleza? Captou? Não literário. A literatura, os textos literários, um poema, por exemplo, você vai perceber que vai trabalhar com o sentido conotativo da linguagem. Aquele sentido todo simbólico, aquela linguagem toda trabalhada, enfim. Bom, agora que você já sabe mais ou menos o que é a notícia, vamos entender também que o principal objetivo desse gênero é informar. Atenção, informar. Esse é o principal objetivo de uma notícia. Professor, aonde eu encontro de fato uma notícia? A notícia está aí. Além das redes sociais, além dos aplicativos, tradicionalmente a notícia está em jornais, aquele impresso, sabe aquele da banca de jornal que você ainda compra? Seu pai, nossos avós compravam todo dia cedinho, junto com o pãozinho ali para o café, aquele jornal impresso? Ali tem notícia. Sabe as revistas também? As revistas também costumam ter notícias. E por aí vai. Liga a TV. Pode ter certeza que aí na sua casa, em algum momento, a família reunida, ou até mesmo só o pai, sua mãe, a TV vai estar ligada em um jornal. Jornal televisivo também tem notícia. No rádio também tem notícia. Então ela está em todos os lugares e o objetivo principal da notícia é informar o leitor. E atenção, com relação à estrutura da notícia, para a gente conhecer um pouquinho pedacinho dessa notícia, já que o nosso foco é avançar um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre o gênero, essa é a nossa proposta da aula de hoje. A notícia tem uma estrutura simples, que começa pela manchete. Atenção, a manchete deve chamar a atenção. Sabe aquele negócio bombástico que muitas vezes você olha e fala, nossa, é isso que provoca a sua atenção? Essa é a manchete. A parte principal, aquele chamariz para você se preocupar ou você se interessar a ler aquela notícia. Isso é a manchete, aquilo que está em letras garrafais, beleza? Embaixo da manchete, geralmente, nós temos a linha fina. A linha fina é uma complementação da manchete.
algo que vai dar aquele tchan, sabe aquele tchan? Aquela complementação? Tá aí. É também chamado de subtítulo, beleza? Subtítulo e linha fina, fixus, porque as duas definições querem dizer a mesma coisa quando a gente fala de notícia. Para continuar, nós temos o primeiro parágrafo da notícia, que é chamado de lead. É isso mesmo, L-I-D-E, lead. No lead, a gente tem basicamente toda a estruturação da notícia com aquelas perguntinhas. O que aconteceu, quando, onde, como, por quê. Tudo isso está no lead. As respostas dessas perguntas estão ali. Tanto que se você lê o primeiro parágrafo de uma notícia, você já tem boa noção acerca do que aconteceu. E depois tem o corpo da notícia, que é a complementação, onde você vai ter as outras informações acerca daquela informação. E atenção, preste bastante atenção. A gente não pode confundir notícia, que trata de fatos reais, e é um texto que não tem opinião, com informações que trazem opiniões. A notícia tem como marca principal não ter opinião. É um texto impessoal, é um texto em terceira pessoa. Quem escreve não se envolve com a notícia. Por isso, é preciso destacar a diferença entre fato e opinião. Fato é aquilo que de fato, com o trocadilho da palavra, é aquilo que de fato aconteceu, que é comprovado. Esse é o foco da notícia. A opinião, por outro lado, é algo gerado através de um juízo de valor, algo que alguém disse, sabe aquele disse-me disse, aquela fofoca, aquele negócio que é mais da primeira pessoa, é mais subjetivo? Isso é opinião. E a notícia, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, não vai se ocupar disso. Para ficar mais claro, nunca na notícia a gente vai ter opinião, beleza? Então se você vê uma notícia que está indo para um lado ou para o outro, desconfie, tem alguma coisa errada aí. É perigoso ter opinião? Na notícia sim, mas tem outros gêneros que trabalham com opinião, como o artigo de opinião, como uma carta do leitor, que também são gêneros jornalísticos. A notícia é um gênero jornalístico, artigo de opinião e carta do leitor também, mas esses gêneros têm opinião. A notícia, como é impessoal, vai focar apenas em trazer os fatos, sem necessariamente opinar sobre isso. Essa é uma característica marcante, notícia está sempre por aí, para você saber identificar. Perceba, impessoal, terceira pessoa, não vai ter envolvimento de quem escreve com o que está sendo trazido. Beleza? Para finalizar nossa aula, é importante a gente falar das fake news. Fake news nada mais é do que notícias falsas. E como elas estão presentes no nosso dia a dia, principalmente através das redes sociais. Então, muito cuidado. As fake news ajudam a confundir, a segregar, a muitas vezes enganar um grupo de pessoas. Professor, mas como eu posso identificar uma fake news? Conheça a estrutura de uma notícia. Já vou dizer para você que se você olhar uma manchete de uma notícia falsa, você já vai perceber que ela é falsa. O título é bombástico, muitas vezes extraordinário, às vezes fora do normal. Dá uma checadinha. Abra um site de sua confiança e perceba. Se aquela notícia bombástica que você viu nas redes sociais não está em nenhum site, muito provavelmente é uma notícia falsa. Atenção, muitas vezes uma fake news não é bem escrita. Se ela não tem estrutura de notícia, muito provavelmente você pode estar sendo enganado. E é muito importante a gente ter essa percepção, porque muitas vezes as notícias falsas, as fake news, acabam influenciando o nosso ponto de vista e até mesmo criando uma grande rede de desinformação. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Todos os encaminhamentos sobre a notícia foram trazidos aqui de forma resumida. E como atividade para a gente fechar, procura, pesquisa sobre notícias, dá uma olhadinha na estrutura, você vai gostar. Até a próxima. Muito obrigado.